De cara, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça quando a gente fala de avaliação e de usabilidade é: como é que eu vou medir isso? Existem várias formas da gente fazer isso, na verdade, e eu vou apresentar aqui para vocês só algumas abordagens alternativas. Eu não vou nem falar das métricas especificamente, porque elas variam de acordo com o procedimento de avaliação. Aí eu vou falar delas mais precisamente nas gravações sobre os métodos de avaliação, certo? Aqui eu vou falar sobre as propriedades das métricas e vou dar só alguns exemplos sem aprofundar muito, tá bom? Primeiro, a gente precisa saber que existem duas formas gerais de medir usabilidade. Há uma forma que a gente chama de empírica, ou seja, você vai lá, coleta dados com usuários e analisa esses dados, e existe uma forma retórica ou argumentativa, que basicamente é feita com base nas experiências práticas prévias dos próprios designers. Na abordagem empírica, tem algumas coisas que eu consigo medir diretamente, como tempo de execução de uma tarefa, quantidade de tarefas executadas em um determinado tempo, quantidade de cliques, page views, conversão e várias outras. O legal é que para coletar esse tipo de métrica, a gente nem precisa atrapalhar muito o usuário. A gente pode pedir para ele usar o produto e a gente mesmo consegue coletar esses dados a partir da própria observação. Ainda na abordagem empírica, tem algumas outras métricas que eu não consigo medir diretamente, porque elas não são exatamente observáveis, como a satisfação do usuário, por exemplo, ou a ergonomia cognitiva. Essas métricas são subjetivas, eu só consigo medir através de entrevistas ou questionários, perguntando ao usuário a opinião ou a percepção dele. Há até umas técnicas que são objetivas para isso, mas ainda assim elas são indiretas. Por exemplo, eu posso usar um sistema de reconhecimento de emoções a partir da imagem do rosto do usuário para saber se ele está de boa ou está com alguma dúvida em algum ponto da interface ali. Ou posso usar um mecanismo de eye tracking para saber se os olhos do usuário passaram ou não por cima de uma determinada mensagem e aí deduzir se ele viu ou não aquilo. Já o outro conjunto de métricas, que eu estou chamando aqui de retóricas, né, são métricas pré-definidas. Por exemplo, nesse ponto do curso, a gente já deve ter conversado sobre aquele número mágico 7. Né? Então, 7 é uma referência que eu posso usar para checar quantos itens tem no meu menu e saber se ali há ou não um excesso de elementos. Nesse tipo de métrica, eu não preciso do usuário para fazer uma avaliação. Na verdade, esse tipo de avaliação a gente até prefere chamar de inspeção, porque quem executa geralmente é outro designer que conhece bem o seu design system e as regras que precisam ser verificadas. Uma pergunta relevante é: César, como é que eu vou saber se o resultado da minha avaliação foi bom ou ruim? Aí é preciso sempre ter um valor de referência. Esse valor pode ser uma meta pré-determinada do tipo, no meu software nenhuma tarefa deve levar mais do que 3 minutos para ser concluída pelo usuário. E aí, embora esse valor seja absolutamente arbitrário em alguns casos, ele é uma referência. E a outra forma de fazer isso é olhando para a concorrência. Você pega algum aplicativo concorrente ou similar e faz os mesmos testes com ele e compara com o resultado dos seus. Outra pergunta: qual dessas métricas é a melhor? Aí depende do que é exatamente que você está querendo medir. Se a gente olhar de volta para o conceito de usabilidade, a gente consegue fazer um breakdown do conceito em 3 partes, né? Facilidade de uso, facilidade de aprendizado e satisfação no uso. Para cada uma dessas partes, a gente pode tentar traçar algumas métricas para representar uma forma de medir cada uma dessas coisas. Mas observe que nenhuma métrica isoladamente é melhor do que a outra. Por isso, a maneira ideal de planejar sua avaliação é coletando várias métricas e fazendo o cruzamento dessas métricas para dar uma visão mais rica e mais completa do desempenho real do seu produto. Veja que algumas dessas métricas, inclusive, eu posso programar no meu produto. Na implementação mesmo do código ali, eu posso criar um mouse tracker que vai registrar constantemente as movimentações do mouse do usuário ou contar constantemente os cliques e anotar os locais em que ele andou clicando na tela. Isso é um terceiro tipo de avaliação que a gente chama, que é conhecido como avaliação analítica, que são justamente as avaliações com base nesses dados reais de uso a partir do próprio uso do produto mesmo. Isso é muito útil
depois que o produto estiver pronto, para a gente continuar nesse processo de descoberta de pontos problemáticos e continuar melhorando as nossas interfaces. Tenha certeza que sites como Facebook, Amazon e Google usam esse tipo de recurso aí de avaliação analítica do uso. Mas tenha um cuidado aí que você precisa ter sempre, é com a ética do seu processo de avaliação. O princípio básico é que, se você está fazendo uma avaliação com o seu usuário, ele precisa estar ciente disso e precisa ter aceitado livremente participar do seu teste. Se você vai fazer entrevistas ou coletar dados como o movimento do mouse, gravação de tela, gravação do usuário, seja áudio ou vídeo, o usuário tem que ter autorizado isso. E é importante avisar ele como você vai usar esses dados e como você vai garantir a privacidade dele. Principalmente, a sua avaliação não pode representar nenhum risco para o seu usuário. Bom trabalho então e até a próxima.